ele não tem controle, ele não tem pudor, ele não tem limites. Sim, eu tô falando dele, o ministro plenipotenciário, o dono do país, o semideus da injustiça e da escravidão jurídica, Alexandre de Moraes. Na semana passada, Alexandre de Moraes, que nem chamar de Xandão mais eu posso, mandou prender 2 pessoas que estariam supostamente ameaçando os familiares do ministro. Tá, mas desde quando vítima pode mandar prender e depois julgar essas pessoas? Não pode mais ser o Alexandre de Moraes? Pode. Tá, mas desde quando o STF, a instância máxima do judiciário, pode julgar cidadãos comuns assim, sem nem passar pela primeira instância? Bom, poder não pode, mas se é o Alexandre de Moraes, pode. Tá, mas desde quando chamar de comunista ou questionar o patriotismo de alguém é crime passível de prisão? Desde quando isso é tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Desde quando? Não é nada disso, a não ser que você resolva falar essas coisas pro ego frágil e inseguro de Alexandre de Moraes ou algum dos seus familiares. Porque nesse caso, Alexandre pode sim mandar te prender, simplesmente porque ele pode tudo. E é por isso que eu digo, se você se deparar com algum familiar do Alexandre de Moraes, ou com alguém remotamente parecido com ele, nem que seja por ser careca, assim como eu, estenda o tapete vermelho, seja ultra educado, preste mesuras, se ajoelhe ou então fique quieto e não ouse, jamais, em hipótese alguma, contrariar essa gente, porque já tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes pode tudo, que o judiciário existe apenas e tão somente para servir a ele, que a Constituição é um livro de ficção, e que liberdade é hoje, no Brasil, apenas aquilo que o Alexandre de Moraes define como liberdade. Essa é a situação do Brasil hoje, assim como os cubanos estiveram à mercê do Fidel, assim como os venezuelanos estão à mercê do Maduro, assim como os russos estão à mercê do Putin e os chineses do Xi Jinping. Nós, brasileiros, temos a duvidosa honra de estarmos à mercê do arbítrio, do julgo, da vontade, da autoridade ilegítima desse senhor aí. Mas, por algum motivo que me escapa, Alexandre de Moraes ainda acha que você é livre para ler os meus textos na Gazeta do Povo. Que privilégio, hein? Obrigado, Xandão. Ops! Alexandre de Moraes, pela graça alcançada. E é por isso que eu digo, aproveite o restinho de liberdade que lhe cabe e assine a Gazeta do Povo. Custa apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Por esse valor, você tem acesso a todo o conteúdo do jornal e principalmente as minhas colunas, que são reservadas aos assinantes. Nessa daí, por exemplo, eu falo de todas as teorias envolvendo a tal da anomalia magnética que existe sobre o Brasil. Nessa outra, eu falo do clássico infanto-juvenil O Meu Pé de Laranja Lima, que é um sucesso de vendas na China, acredita? E nessa, minha preferida da semana passada, eu reproduzo um daqueles diálogos entre a Janja e o Lula. Spoiler, ela só tá preocupada com a popularidade dele, porque não quer passar vergonha no salão de beleza. Para assinar, é só clicar no link da descrição ou do primeiro comentário, ou então apontar a câmera do seu celular pro QR Code na tela. Assine enquanto você pode, assine enquanto o Xandão deixa. A situação é muito simples e ao mesmo tempo complicadíssima, porque envolve uma escolha que o Alexandre de Moraes fez lá atrás, num passado insondável. A escolha de agir pela força, pela imposição de um poder ilegítimo. Um poder que lhe foi atribuído de boa fé pelo Senado, mas que descambou para aquilo que temos hoje e eu nem posso chamar de ditadura. Alexandre de Moraes, em todo o seu farisaísmo democrático, mandou prender 2 suspeitos de ameaçar os seus familiares com as palavras... Atenção que é grave, hein? Tirem as crianças da sala. As palavras usadas nas ameaças foram... Ai, meu Deus, será que eu falo mesmo? Tá, vou falar, mas bem baixinho. Comunismo e patriotismo. E antes que você solte um palavrão aí na sua casa, no ônibus, no trabalho, no parque, onde quer que você esteja agora, eu emendo dizendo que a atitude do Alexandre de Moraes foi tão absurda, e mesmo para os padrões alexandrinos,
que até ele, o omisso presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ousou criticar o ministro. Isso mesmo, até o presidente da OAB, para você ver a gravidade da coisa. Em meio a essas críticas, mas eu duvido que motivado por elas, afinal, como eu já disse aqui e mais de uma vez, o Alexandre de Moraes pode tudo. Em meio a essas críticas, o ministro percebeu que talvez, quem sabe, tenha exagerado só um pouquinho e se declarou impedido. Mas, para mostrar quem manda, manteve as prisões. Lembrando sempre que, como tudo corre em sigilo, a gente não tem ideia nem se essas ameaças aí são reais e nem quais foram os alvos reais das, entre aspas, ameaças. E como Alexandre de Moraes não tem credibilidade nenhuma para se dizer vítima de, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, principalmente depois do que aconteceu lá no aeroporto de Roma, naquele imenso nada, um nada que só serviu para reforçar a personalidade paranoica do ministro, eu não vou me surpreender nem um pouco se em breve fica claro que tudo isso daí é uma mentira, uma ficção ou, como preferem hoje em dia, uma narrativa para justificar o papel do Alexandre de Moraes como protetor de uma democracia eternamente ameaçada. Estamos, repito, diante de mais uma manifestação da personalidade paranoica do Alexandre de Moraes. A paranoia que é uma característica comum a todos os tiranos da história. Por falar em tirania, tá aí. Será que o Alexandre de Moraes não tem um só amigo para lhe dar um toque, não? Um amigo para dizer, Alexandre, pega leve aí, cara. A coisa está ficando feia pro seu lado. Vai que o Pacheco acorda. Vai que alguém, quem sabe o covarde do André Mendonça, resolve te enfrentar e aplicar a lei. E não é porque este cronista de província aqui tá dizendo, não. Não é nem porque o carinha lá da OAB tá dizendo. Não é porque o Dallagnol tá dizendo. E não é nem porque o nosso editorial ainda não disse, mas vai dizer. É porque a lógica, a história, dizem, gritam, berram. Personagens assim nunca acabam bem. Ah, e que fique claro, hein? Isso não é uma ameaça. Viu, Alexandre? É preocupação de amigo. E você, vai continuar teimando em não assinar a Gazeta do Povo? Qual é a sua desculpa? Dinheiro é que não é, né? Então clique no link da descrição do primeiro comentário, ou então aponte o celular. Ah, você sabe. Custa só R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Assine e, se não for pedir demais, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Até a próxima! E eles fizeram um banquete. Dizem que gasto do governo é vida. Aqui está a conta. E é para você pagar sim. Não sabia? Pois é, os corruptos estão de boa e a gente tem que ralar. Aqui na Gazeta do Povo a gente defende um governo enxuto, que dá liberdade para a gente empreender e crescer. Trazemos as notícias até você com a crença de que o Brasil merece mais. Que tal se juntar agora ao time que tem nomes como Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Lacombe e Pousonoff? Assine agora a Gazeta por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses e veja o noticiário com outros olhos. E não é imposto não. Se não gostar, pode cancelar quando quiser.